pensa pro alto, tudo certinho com vocês. Estamos aqui com mais um vídeo essa semana e gostaria de continuar pedindo para você, como a gente faz em todos os vídeos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aí, ativa o sininho de notificações, ajuda a gente a divulgar então pro alto aí para toda a galera, aí para todo mundo, para todos os seus amigos, para toda a sua família. Então compartilha aí com o seu, se você é líder de adolescente, com o seu grupo de adolescentes, se é líder de jovens, no seu grupo de jovens, e vamos sim fazer a mensagem aqui que a gente sempre traz nas quartas-feiras aqui no canal do Pro Alto, chegar a muitas pessoas, beleza? Então se você não é inscrito ainda, se inscreve, se você gostar do vídeo, deixa seu like, compartilha com todo mundo aí, beleza? Então assim, gente, ultimamente no Pro Alto nós temos buscado conversar sobre coisas atuais e o que está na mídia agora nesse tempo, o que deu assim um boom, foi a questão da Tammy Gretchen, então, ser escolhida pela Natura para ser a garota propaganda, ou garoto propaganda do Dia dos Pais. Isso aí gerou uma comoção, isso aí gerou uma confusão, cada um expressando a sua opinião e tal. E uma frase que nós ouvimos muito foi: pai é quem cuida, pai é quem cria. Tudo bem. Eu concordo com todo mundo que fala isso, eu concordo com todo mundo que diz pai é quem cria, pai é quem cuida, com certeza, eu não discordo em nada, porém nós temos alguns padrões bíblicos para isso. Então nós que somos pessoas que pensamos para o alto, nós que somos pessoas que entendemos que Cristo é o nosso Salvador, que Deus é o nosso Criador, nós temos alguns padrões e esses padrões se encontram na Bíblia Sagrada. Willis, mas a Bíblia diz também que Deus é amor. Ok, a Bíblia diz que Deus é amor do início ao fim, mas a Bíblia diz também que Deus deu ordem às coisas, Deus é organizado e toda a ordem vem de um sentido da criação. Então, onde tudo começa, cara, que eu quero falar para você hoje, aonde tudo começa, o que nós devemos pensar? Um diz que tudo bem, outro diz que não tem problema, outro diz sim, outro assim. Mas nós que pensamos pro alto, qual é o nosso padrão de vida? Qual que é a nossa linha de pensamento? Bom, tudo começa, se nós estamos falando de padrão bíblico, nós temos que ter a Bíblia. Então, se tudo começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Na Bíblia tem Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no começo Deus criou os céus e a terra. No começo Deus criou os céus e a terra. No começo Deus criou os céus e a terra. Ponto! Se nós acreditarmos então que em Gênesis 1, capítulo 1, no começo Deus criou os céus e a terra, tudo agora que vai acontecer, todos os padrões a partir de agora passam a ser de Deus, porque Ele é dono da criação, Ele é dono de tudo. Então, se Ele é dono de tudo, Ele colocou ordem nas coisas. E aí, se nós continuarmos, Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecido com Deus, Ele os criou homem e mulher, ok? Ele criou homem e mulher. Bom, se ele criou todas as coisas, lá em Gênesis 1 e 1, também no 27 ele diz, olha, ele criou seres humanos, homem e mulher. Existe um padrão na criação de Deus. E eu só estou aqui, você só está assistindo o vídeo porque existe um homem e existe uma mulher. A vida, ela só acontece, a vida humana, ela só se evolui, digamos assim, se multiplica, essa é a palavra. A vida humana só se multiplica a partir de um homem e de uma mulher. Bom, todo mundo está dizendo aí, mas tem pai que abandona filho, tem pai que não ama, tem pai que assim. Tem todo tipo de pai, assim como tem mãe, assim como tem irmão, assim como tem primo. Mas qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é que nós sejamos, então, pessoas que façam a diferença. Existe um padrão. A Bíblia nos diz, em Salmo 127, vamos lá para o Salmo 127. O nosso padrão é bíblico, nós acreditamos em Gênesis 1 e 1. Antes de continuar, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho repetido muito para o pessoal aqui que está mais perto de mim a seguinte frase: quem pensa que é fruto do acaso não tem uma causa. Ok? Então, lembre disso. Quem pensa que é fruto do acaso não tem uma causa. Bom, se você não acredita em Gênesis 1 e 1, se você não acredita que Deus criou todas as coisas, então vai ser muito complicado nós continuarmos falando com você sobre o padrão bíblico, porque você já não acredita no início. Então você acredita no quê? Né? E qual é a sua causa? Então se você não tem, se você acha que é fruto do acaso, você não tem uma causa. Nós acreditamos que nós não somos fruto do acaso. Nós que pensamos para o alto, não acreditamos que somos fruto do acaso.
Por isso nós temos uma causa, e a nossa causa é viver para a glória de Deus. E Ele nos deixou um manual de como nós podemos viver. E esse manual se chama Bíblia. É daí que nós tiramos o nosso padrão de vida da Bíblia, o nosso manual de fé e práticas. Bom, Salmo 127, no versículo 4 e no versículo 5 diz assim: os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O que o salmista Davi estava dizendo aqui? Ele estava dizendo assim, mano, os filhos são como flechas. E olha só, quando nós entendemos flechas, né, arco, flecha, essas coisas, aonde é que o soldado que é um arqueiro, né, que luta com arco e flecha, onde ele coloca as suas flechas? As flechas de um soldado é colocado nas suas costas. Então o que acontece? Os filhos para os pais tem que ser colocado nas suas costas, ok? Tem que ser cuidado, tem que ser guardado, tem que ser protegido. Normalmente, né, o soldado tem um local, um recipiente, né, para colocar essas flechas bem protegidas, bem alinhadas. Então, quando o salmista fala que os filhos são como flechas, é que os filhos têm que estar sob a responsabilidade dos pais, amar, cuidar, proteger, educar. Esse é o padrão do pai. Agora, se existe pais que não faz isso por aí, bom, ele está fora de um padrão bíblico, ele está fora do padrão do nosso Criador, ok? Então, o que acontece? A partir de então, sabendo que os filhos são flechas, sabendo que os filhos são alegria para os pais, e agora nós passamos então a cuidar dessa preciosidade que nós temos nas mãos. Como é que nós devemos agir? Entendendo que o Criador tem um padrão, o Criador, ele que fez, Gênesis 1:1, ele fez todas as coisas. Lá depois, em Gênesis 2, ele vai dizer como é que foi que criou a mulher. Então ele vem vindo, viu que era bom, viu que isso era bom, aí ele chegou pro homem e viu que não era bom que o homem estivesse sozinho, então ele criou uma mulher, um auxiliador, alguém para estar do seu lado, uma outra metade, né? Então, e aí isso é tão incrível que quando, vamos voltar em Gênesis, já que nós estamos falando em padrão bíblico, Gênesis capítulo 2, no versículo 18 diz assim: depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Aí lá no versículo 21 diz assim: então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentia vergonha. Então, existe um padrão na criação. Foi assim que o homem e a mulher, né, foi assim que a mulher, no caso agora, foi criada, né? Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, como a gente leu em Gênesis capítulo 1. Agora nós lemos como Deus criou a mulher. Aí nós entendemos que do fruto do homem e da mulher, né, a Bíblia nos diz que a ordem que o Senhor Deus disse para o homem e para a mulher é multiplicai-vos, né? Façam filhos, multiplicai e encha a terra. E só desse padrão, gente, só dessa consistência criacionista, ter um homem ou uma mulher, que os filhos vêm, né, à existência. Eu tenho o direito de não concordar com a natura e ver uma mulher representando um pai. Eu não concordo com isso, entende? Então a gente tem que se posicionar. Eu não sou homofóbico, eu não sou transfóbico, eu não sou nada de fóbico, ok? Eu só tenho o direito de livre expressão religiosa, livre expressão de pensamento. Então, eu não concordo, beleza? Se você concorda, daí beleza, você concorda aí e tem os seus parâmetros para concordar, tem as suas justificativas. Mas o meu pensamento, né, conforme Deus deixou, foi em Gênesis capítulo 1, ele criou todas as coisas, né? Então não é só o meu pensamento, é o pensamento do Criador. O Criador criou todas as coisas. Então olha só, eu não concordo com a natura, né? Não concordo em uma mulher, mesmo que, mas ela cuida do filho dela, ela isso, aquilo, uma mulher. Eu falo mulher porque nasceu mulher, é mulher, né? Então, enfim. Aí agora, o que eu vou fazer? Então, por quê? Pode criar uma pergunta, mas por que existe tudo isso no mundo, Williams? Por que Deus permite essas coisas acontecerem? Romanos capítulo 1, no versículo 28, diz assim, no capítulo 26, diz assim: por causa das coisas que essas pessoas fizeram,
Deus as entregou paixões vergonhosas, ok? Pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem de si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não deve. Paulo está escrevendo aos romanos, dizendo, sabe por que eles fazem tudo isso? Porque Deus os entregou aos seus pensamentos, de modo que eles fazem o que não deve. Então, eles não querem ter o verdadeiro conhecimento. Então, por isso que eles fazem o que eles quiserem. Beleza? Então assim, gente, qual é o nosso padrão? Nosso padrão é bíblico. A Bíblia nos diz isso, sabe? Eu amo todos os homossexuais, eu amo todas as lésbicas, eu amo os transfóbicos, os homofóbicos, eu amo todas as pessoas. Mas eu tenho o direito, assim como você também tem o direito de não se conformar com esse mundo. Você tem o direito de não se conformar com esse mundo, né? Então, você tem o direito de se posicionar também, sem ódio, sem ira, sabe? Sem preconceito nenhum. Eu amo todos vocês, independente de cor, raça, religião, tudo eu amo porque vocês são criaturas semelhantes a mim, sabe? Vocês são criaturas, vocês foram criados também por Deus. E agora é o seguinte, eu amo todos vocês, porém eu preciso me posicionar. O padrão de Deus, gente, é homem e mulher. O padrão de Deus, eu só estou aqui por causa que existe um homem e mulher. Essa mulher, esse homem que vai fazer, essa mulher, é uma confusão terrível. Esse homem, né? Não, essa mulher que vai fazer papel de homem numa propaganda do Dia dos Pais, ela só está ali porque existe um homem e uma mulher. Nós não temos como extinguir isso do mundo, nós não temos como mudar os padrões do mundo, os padrões do Criador. Nós não temos como fazer isso, gente, nós não temos. Então o que a humanidade quer é nos enfiar de goela abaixo algumas coisas, né? E essas pessoas só estão aí, você só está aí porque existiu um homem e uma mulher. E a partir do fruto do amor dessas duas pessoas, a partir do relacionamento dessas pessoas, você vê a existência. Mas Williams, o meu pai é assim, minha mãe é assim. Mano, a partir de agora, seja você, ok? Se você não tem uma referência de pai, se você não tem uma referência de mãe, se você não tem uma referência de ninguém, você foi abandonado, você foi isso e aquilo, queira mudar o mundo a partir de você. Queira mudar as coisas, as situações a partir da sua existência, ok? Comece a ser você, então, se você é um homem, comece a ser um pai. Quando você tiver a oportunidade de ser pai, seja o melhor pai do mundo. Se você é menina, você não tem uma lembrança da sua mãe, você não tem o carinho dela. Quando você tiver a oportunidade de ser mãe, seja a melhor mãe do mundo, beleza? Mães e pais que pensam pro alto e age pro alto. Valeu, galera. Um beijão. Se cuidem. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Valeu. A Bíblia está recheada de informações e referências sobre o padrão de Deus para a nossa família. E se você gostou do assunto e quiser que nós falemos mais aqui nos vídeos, deixa aí nos comentários, né, o que você quer saber, o que você pensa, né, o que você tem dúvida sobre o padrão de Deus para a família, tá? Então deixa aí nos comentários que nós vamos fazer outros vídeos. Segue a gente lá no Insta, no TikTok, né, e também no Facebook, acessa lá e tal, segue a gente lá, deixa sua pergunta lá, manda sua mensagem, vamos interagir, vamos conversar sobre isso, beleza, galera? Não vamos nos conformar com esse mundo, mas vamos ter a nossa mente renovada, né? Renovada em Deus, renovada através do Espírito Santo. Valeu, galera, um beijão, fique com Deus, pensa pro alto, age pro alto.